Senhor presidente, estou aguardando as galerias... Deputada, a senhora está com a palavra, o tempo está correndo, por favor. Temos aqui hoje, em debate, uma CPI que pretende apurar supostas irregularidades nas universidades estaduais do Rio de Janeiro. Ora, vamos pensar que irregularidades são essas. Primeiro que essa justificativa ela é muito genérica, ela não traz um fato determinado, porque irregularidade é o não repasse do Estado por mais de 3 anos às universidades estaduais aqui presentes, a UERJ, a UESO, a UENF. Essa justificativa ela é genérica porque ela não apresenta, além de 2 matérias, que trazem 2 fatos. O primeiro é sobre o RU, Restaurante Universitário da Universidade, que foi fechado em 2017. E o segundo trata sobre o atraso do pagamento de bolsas e salários. Gostaria aqui de trazer a apreciação dos nobres deputados da Casa, mas também de todas as galerias, que esses repasses eram feitos diretamente pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. E no auge da crise da UERJ, foi quando justamente o governo, na figura de Pezão, deixou de passar os repasses do pagamento da UERJ. E foi exatamente nesse período também que a UERJ precisou encontrar-se fechada de suas atividades. Mas a UERJ não fechou de todo. Ela não fechou porque tem uma comunidade acadêmica que resiste para manter uma universidade com seu tripé de ensino, pesquisa e extensão de pé. A UERJ, a UESO e a UENF mantiveram-se abertas porque resiste como uma universidade socialmente referenciada que precisa e deve prestar serviços à comunidade. Gostaria que essa CPI apurasse o fechamento de leitos do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Hospital que atende a toda a população fluminense, que é referência em excelência de ambulatório e clínica de funcionamento. Hoje, esse hospital encontra-se com parte dos seus leitos ainda fechados, mas todos que se mantiveram abertos, se mantiveram pela resistência dos professores, dos estudantes e dos técnicos universitários. Gostaria de saber onde estava o MBL quando a UERJ estava fechada, quando a UERJ abriu o seu RU pela força dos estudantes que foram cozinhar para que o RU não fechasse. É onde eu gostaria de saber onde estava esse movimento. Gostaria de saber também onde estava esse movimento quando a UERJ foi para a rua, para frente do Palácio Guanabara, quando ocupou a sua universidade para que ela não fechasse. Porque era essa a realidade colocada para a UERJ em 2017. A CPI, que aqui está apresentada para apreciação da Casa, ela mente sobre os fatos. Ela mente sobre os fatos porque a UERJ apresenta sua prestação de contas para apreciação, tanto da Auditoria Geral da UERJ, como da própria Auditoria Geral do Estado. A UERJ não tem medo de colocar o seu funcionamento na mesa para apreciação do Estado. Diferente do senador Flávio Bolsonaro, que deve a sua declaração de imposto de renda para o Ministério Público. É isso que a gente precisa apreciar aqui. É isso que a gente precisa entender. Porque hoje a UERJ resiste justamente pela sua origem ousada. A todos aqui que não o sabem, a UERJ foi uma universidade criada para atender trabalhadores que não conseguiriam entrar em outras universidades. A ousadia está no gênese da criação da UERJ, porque ela sempre ousou ser diferente com o povo, ser diferente com a população, ousou ser de excelência com os trabalhadores desse Estado. É essa a gênese da UERJ, e por isso tantos temem ela, porque a UERJ fez referência à sua história de receber trabalhadores e também recebeu, foi a primeira universidade a receber estudantes cotistas em sua graduação. E isso é referência, porque quando
continuamos sim figurando nos principais rankings. Continuamos porque trazemos para a realidade a vivência desses alunos, trazemos para as pesquisas o que é a vivência desses alunos. A UERJ ela é pioneira no sistema de cota e ela é pioneira no ensino de excelência e numa universidade que deve ser socialmente referenciada. E é por isso, ao receber pobres, negros e indígenas, que a UERJ mostra o que uma universidade deveria ser. E aqui nos causa horror, perceber que há deputados que querem criminalizar a universidade. Investiguemos sim, abriremos uma CPI sim, mas para apurar o que foi o sucateamento das universidades estaduais nos últimos anos. É isso que precisa ser apurado. A abertura dessa CPI mente quando coloca referência aos duodécimos, como se o problema de gestão fosse os duodécimos. Só que quando a UERJ estava em crise, em 2017, não havia duodécimos. Os duodécimos foram implementados aqui por essa casa, por deputados hoje que inclusive estão aqui. Deputado Max Lemos votou a favor dos duodécimos, deputada Zeidan, deputada enfermeira Rejane, deputado André Siciliano, diversos deputados aqui que votaram pela autonomia universitária. E é isso hoje que está em jogo, num cenário de ataque aos direitos sociais, em especial da educação, num cenário onde se corta 5 bilhões das universidades. É preciso entender por que uma CPI pretende investigar diretamente a universidade e não o Estado do Rio de Janeiro. É preciso entender por que a criminalização parte para dentro dos muros da universidade. Aqui, deputados vieram a esse plenário acusar a comunidade acadêmica de aparelhamento ideológico. A UERJ não é aparelhada, a UERJ é plural e é diversa. A UERJ estimula o pensamento crítico que esse governo tem medo, porque Bolsonaro diz que queria que os jovens pensassem menos, queria que os jovens fossem menos politizados. E essa não é a gênese da UERJ. A UERJ forma engenheiros para entender o que é a especulação imobiliária, entender o que é a falta de terras no nosso estado. É para isso que a UERJ forma seus profissionais. E aqui essa casa, ela precisa fazer referência à luta que travou lado a lado com os trabalhadores da UERJ, a luta pela aprovação dos duodécimos. Hoje, a verdade que ninguém fala é que os duodécimos não estão sendo pagos. É essa a verdade que não se fala aqui. Como há desvio de orçamento se não há orçamento? Como há desvio se o orçamento não é repassado para a universidade? É preciso que a gente avance numa universidade que seja popular. É preciso que todos que estão aqui lutem pela implementação, não só das cotas que já estão na UERJ, mas a ampliação desse sistema. É preciso ampliar cotas para a pós-graduação. É preciso ampliar cotas para os conselhos estaduais. É preciso colocar na participação dessa sociedade quem foi historicamente negada a participar dela. Precisamos, nesse momento, decidir o futuro que segue o nosso país. E não há país que se proponha menos violento, mais democrático, sem investir na educação, sem investir no futuro dos seus jovens. A gente precisa aqui entender que a juventude preta e periférica do nosso estado está morrendo. E está morrendo porque não consegue acessar uma perspectiva, não consegue acessar uma universidade estadual. Tenho muito orgulho de ser filha da UERJ. Tenho muito orgulho de ter aprendido a ser ousada e a lutar pelos meus direitos nessa universidade. Tenho muito orgulho de ser estudante cotista, porque sem as cotas, ninguém da minha família teria entrado na universidade. E não é por falta de esforço, é justamente por uma universidade que querem que seja da elite.
Não seremos da elite. A UERJ segue resistindo, porque ela segue resistindo pela população do estado do Rio de Janeiro. Ela segue resistindo pelo futuro da juventude. Ela segue ousada, investindo no futuro da juventude. O UERJ resiste, o ESO resiste, o ENF resiste, porque os trabalhadores desses estados resistem e não aguentam mais essa velha política transvestida de nova, essa velha política que ocupa aqui esse púlpito e traz mais do mesmo. Afinal, vamos investigar Flávio Bolsonaro, vamos investigar as milícias do nosso estado, porque aqui, já com mais de 40 sessões em andamento, não há uma discussão séria sobre o avanço da milícia no nosso estado, sobre o controle da milícia da população. É preciso, sim, cerrar fileiras na luta. Estou lado a lado com os trabalhadores, com os professores e com os estudantes da UERJ. O UERJ resiste dentro e fora dessa casa. Estamos dando um show aqui e daremos esse show lá fora, no ato, onde convido todos aqui, inclusive os deputados que saem aqui e não defendem a educação, a ir lá na rua, ouvir os estudantes, ouvir a voz do povo, de fato, que está na rua lutando pela educação. Lute pela educação também, deputado. Honre o seu lugar nesse plenário. Honre os seus votos. Lute pela educação. Marielle Franco vive e presente.